Fala galera, e aí, beleza? Deixa eu voltar aqui, colocar a câmera. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, antes de a gente começar a falar com relação à sobrevivência, né? E tipo assim, pra gente dar uma conotação que sobrevivência tem a ver com as escrituras, né? Vocês precisam aprender alguns aspectos da Bíblia. E alguns aspectos mais especificamente com relação à Torá, né? Então, esse vídeo aqui hoje, né, é mais uma história, né? Mas eu peço para você que você não pule ele, por quê? Porque lá na frente ele vai fazer sentido para você, tá? Conforme você for assistindo os outros vídeos, beleza? Por quê? Porque eu quero falar sobre o patriarcado mais para frente para vocês, o porquê que ele é importante para que você sobreviva no final dos tempos, tá? E para isso a gente precisa começar do começo, tá? Por exemplo, quando o Criador mandou que Moisés mandasse Moisés levasse o povo de Israel para a terra de Canaã e que ao chegar lá o povo deveria expulsar todos os cananitas que estavam lá. Você precisa entender o que é isso, por que ele fez isso, né? Ele falou assim, ó, mata todo mundo que está aí dentro, não deixa ninguém vivo, tá? Nem criança, nem cachorro, nem gado, nem ninguém, né? Em algumas cidades ele falou para fazer especificamente isso. Ah, Harris, mas o Criador também falou para não matar. Você vai entender o motivo hoje, tá? Bom, aqui, ó, para entender isso, ele falou assim, o Criador deu 2 mandamentos, não roubarás, né, e não matarás. Mas como se ele, quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, né, ele pediu para matar todo mundo que estava lá e, tipo assim, despojar, né, pegar os despojos que estavam na terra de Canaã, né, menos em Jericó, né. Vamos entender esse negócio? Bom, aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás, na época de Noé, tá? Noé logo depois do dilúvio, quando desceu da arca. De acordo com alguns livros apócrifos, Noé, depois que desceu da arca, ele fez um sorteio da terra, tá? Então vamos lá. Essa parte verde aqui da África, aqui, ó. Não, vamos começar pelo filho mais velho, né? Vamos começar pela sequência, né? Então Shem era o filho mais velho, primogênito de Noé, né? Ele ficou com essa parte vermelha aqui, né? Jafé, né, o segundo filho, ficou com essa parte amarela, a parte do norte. E Cã, o terceiro filho, caçula, ficou com a parte da África. Você está vendo o mapa aqui, ó? Tá? Esse daqui foi o sorteio que Noé fez de acordo com os livros apócrifos. Tá? Então o norte ficou para Jafé, o meio, o Oriente Médio e a parte da Ásia ficou para Shem, né? E Cã ficou com a parte da África, com a porção da África. Tá? Você está vendo aí que nessa foto aí, todos os filhos, cada um foi para o seu lugar. Por exemplo, Cã, né, ele tinha uma esposa que era negra, né? Então por isso que as pessoas da África, né, a pele delas, né, é negra, né? Então tipo assim, tem isso também relatado em alguns livros apócrifos, né? Até os descendentes, o nome deles, né? O nome deles tem a ver com a coloração da pele. Descendentes de Cã, tá? Os descendentes de Shem, né, tem uma figura um pouco mais asiática, né, uma coloração da pele mais vermelha, né? Por quê? Porque Shem casou, né, com uma esposa com os olhos puxados. Até o nome dos descendentes dele fala que tem os olhos puxados. Tá? Depois, quando vocês forem pesquisar sobre a genealogia, né, espero que vocês estudem, vocês vão ver tudo isso, né? E Jafé? Jafé, né, é aquele povo branquinho, bonitinho, que todo mundo pensa que é o judeu dos dias de hoje, né? Não, não é, tá? O povo de Israel, tá? Ele tem, como que eles são filhos de Shem, né? Eles deveriam ter mais uma origem asiática, uma origem indígena, né?
seriam mais perto dos povos originais. E muitas vezes eu fico vendo as pessoas discutindo aqui, né, que o povo hebreu, né, que o povo da terra de Israel é o povo negro. Não, não é. Você vai entender isso daqui a pouco. Né? O verdadeiro povo nativo da terra de Israel é o povo negro. Não, você vai entender daqui a pouquinho por que é. O verdadeiro povo de Israel, né, a fisionomia dele, o biotipo dele parece com o povo asiático. Tá? Bom, então... vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma outra foto. Ó. Vamos ver se nós achamos aqui. Eu acho que eu tenho no meu Stories, na minha galeria. Pera aí que eu vou apertar o pause aqui e a gente já vai ver. Bom, então aqui tá aquelas fotos que eu tirei que mostrei para vocês. E aqui eu vou abrir uma foto aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho. E colocar um vídeo aqui para cima. Você está vendo aí que todos os filhos de Israel, todos os filhos de Noé estão no lugar certo. Só tem um cara que está no lugar errado aí. Né? Todo mundo foi para a terra devida deles. Né? Só tem um cara que está no lugar errado aí. Ó. Por exemplo, os filhos de Shem estão no lugar certo, os filhos de Jafé estão no lugar certo. Né? Só que os filhos de Cã, teve um cara, né, que se chama Canaã. Tá? Tipo assim, Cã teve vários filhos, mas tipo assim, um dos filhos dele, né, tomou a terra do tio dele. Né? E nos livros apócrifos, um dos livros apócrifos, fala assim, que o pai dele falou assim, cara, não vai lá para a terra do seu tio não, né? Você vai acabar morrendo, você vai tomar aquilo que não é seu, né? Você vai acabar morrendo. Quem que foi esse cara? Né? Esse filho de Cã. O nome desse filho de Cã se chama Canaã. Né? Então, tipo assim, ao invés de ele ter ficado na África, né, ele foi lá na terra do tio dele, que era Shem, né, e tomou essa terra. Vocês entendem? Então, tipo assim, ó, essa terra aqui, ó, terra de Canaã, pertencia a quem? A Shem. Tá? A Shem. Né? Só que daí, esse filho de Cã aqui, que deveria ter ficado aqui, né, ele veio aqui para tomar a terra do tio dele. Né? Aí a gente lembrando as histórias que são contadas para os nossos povos, o que acontece? Quando o Criador ele fez uma promessa para Abraão, Abraão, a ti eu te darei toda esta terra e a tua descendência, ele estava dando algo que já era de Abraão. Você entende? Que alguém tinha tomado. Né? Então, não é à toa que essa terra de Canaã se chama terra dos cananitas ou dos cananeus, né? Por quê? Porque os filhos de Cã tomaram essa terra, que não era deles. Né? Então, tipo assim, quando Abraão chega lá na terra de Canaã e o Criador promete para ele, Abraão, a ti eu te darei essa terra e a tua descendência. Abraão era descendente direto de Shem. Você entende? Ele veio da onde? Né? De Ur dos Caldeus, né? E tipo assim, ele era um dos filhos de Shem, né? Daquela região ali, né? E tipo assim, ele falou assim, eu vou te dar essa terra e a tua descendência. Ele estava dando algo que já era dele. Vocês entendem? Então, tipo assim, vocês não esqueçam que eu falei para vocês podem conferir isso nos livros apócrifos depois, que o pai de Canaã, fez tipo assim, de certa forma, profetizou na vida dele. Falou assim, Canaã, não vai lá para a terra do seu tio não tomar aquilo que não é seu, porque senão você vai acabar morrendo. Quer dizer, foi uma profecia que ele falou. Foi por isso que Abraão nunca deixou o seu filho Isaac casar com a cananita. Foi por isso que Isaac não deixou o seu filho Israel, né, Jacó, casar com cananita. Mas Esaú foi desobediente e falou assim, foi lá e casou com 2 cananitas. Né? Por quê? Por que o povo de Israel não podia casar com cananita? Porque eles sabiam que tinha uma promessa de morte, né, com relação aos filhos de Canaã. Então, parando para pensar, né, podia se casar com estrangeiras. Por exemplo,
O próprio Abraão casou com uma egípcia, né? José casou com uma egípcia, né? Moisés casou com uma cuxita, que era uma filha dos filhos da África, né? Que mais? A maioria dos patriarcas casaram com estrangeiras. O problema nunca foi casar com estrangeiras, pessoal. O problema sempre foi casar com as cananitas, porque tinha uma maldição de morte com relação àquelas famílias. Você entende? Teve um outro patriarca das 12 tribos de Israel, os filhos de Israel, né, que casou com cananita também. Quem que era esse patriarca? Esse patriarca é Judá. Judá teve 3 filhos com uma cananita, 2 deles morreram. Por que será, né? Então, tipo assim, aí depois ele teve mais 2 filhos com a nora dele, né? E esses sim são os filhos da promessa que fala com relação à descendência do Messias, né? Mas ainda assim sobrou um filho de Judá com Canaã, né? Com uma cananita, né? Então por isso que nas escrituras fala que o povo judeu vai pagar um preço alto no final dos dias, porque tipo assim, essa semente cananita, ela ainda está meio que vivente até hoje, né? Através de quem? De Judá. Então quem tiver uma mistura de Canaã com Judá, né? Esses aí provavelmente vão morrer. Não que eles vão perder a salvação por causa disso. Não estou falando isso, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu estou falando que tem uma herança de morte aí, né? Mas assim, quando Noé fez essa divisão, né, da terra, Cã, né, ele foi amaldiçoado pelo pai dele, né? Por quê? Né? Então, tipo assim, a gente viu lá Noé descendo da arca, né? E tava todos os filhos lá, talvez Noé já tivesse feito a divisão da terra e tudo mais. E Cã viu seu pai pelado, né? Se não me engano, tá em Gênesis capítulo 11 ou 10, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cã viu seu pai nu, né? E aí, Noé amaldiçoa Cã, né? Vamos ver aqui. Achei. É no capítulo 9, tá? Cadê? Os filhos de Noé saíram da arca, né? Foram Shem, Ham e Afete. Cã foi o pai dos cananitas, né? De Canaã, né? De Canaã. Estes eram os filhos de Noa. A partir deles a terra inteira se encheu. Noa começou a se tornar um lavrador de solo e plantou uma vinha. Ele bebeu vinho e ficou embriagado. Ele estava descoberto dentro de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu sua nudez, né? Viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos. E Shenan e Afete pegaram as suas vestes e colocaram em seus ombros, se dirigindo de costa, e cobriram a nudez de seu pai. E seus rostos estavam voltados para trás. Eles não viram a nudez de seu pai. Noa despertou de seu vinho e soube que seu filho, mais moço, havia feito. E ele disse, né? Olha só como é que é. O que um pai fala é importante, né? E ele disse, maldito seja Canaã. Quer dizer, ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou o neto. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto, né? Noé. Ele disse assim, maldito seja Canaã, um servo de seus irmãos ele será, né? E ele disse, Bahuret Yahweh Elohim de Shem e Canaã será seu servo. Elohim aumente a Iafete, e ele habite nas tendas de Shem, e Canaã seja o seu servo, né? E Noa viveu depois do dilúvio 305 anos. Noé também amaldiçoou Canaã, né? Então por isso que o povo de Canaã ele tinha que ser morto, né? Por causa dessa maldição aí, né? Canaã, o filho de Cã, ele foi amaldiçoado, né? Então, por quê? Porque Cã tinha visto o pai dele nu, né? E aí, ao invés de Noé ter amaldiçoado Cã, ele foi lá e amaldiçoou Canaã,
né? Só um dos filhos, o filho mais moço, que nem está escrito ali. E esse rapaz, esse Canaã, ele cometeu outro erro, que o próprio pai dele falou assim, não vai para lá para a terra do seu tio não, cara. Tomar aquilo que não é seu, né? Porque senão você vai acabar morrendo lá, quer dizer. O próprio pai falou uma profecia de morte na vida dele, né? Então, tipo assim, isso faz tudo um ligamento com os dias de hoje, tá? Por exemplo, o povo da África não foi escravizado? Por quem? Né? Não foram pelos asiáticos, pelos europeus? Você entende? Então, tipo assim, um servo de seus irmãos você será, Canaã, né? Cã, né? Então, tipo assim, eles seriam servos. Estava falando nas escrituras, desde lá de Noé, que eles seriam servos em algum momento. Então, tipo assim, o povo da África foi muito escravizado por muitos anos, né? Mas aí o pessoal pensa assim, os verdadeiros hebreus, os verdadeiros israelitas, eles têm a coloração negra. Não é que eles têm a coloração da pele negra, né? Muitos falam assim, os verdadeiros hebreus são negros, né? Eu já ouvi muito isso já, né? E isso não é verdade. Os verdadeiros hebreus são asiáticos. Por quê? Porque eles são filhos de Shem. Tá? E aí, o que acontece? Infelizmente, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles desobedeceram às ordens do Criador. Né? O Criador disse assim, não se misture com as filhas de Canaã. Por quê? Porque senão ia morrer. Né? Aquela descendência lá, aqueles filhos iriam morrer. É por causa da promessa que Noé fez e Cã fez. Né? Mas quando o povo de Israel entrou em Canaã, no princípio eles obedeciam. Mas conforme foi passando as gerações, os filhos da terra de Israel começaram a se misturar com as filhas de Canaã. Né? E assim geraram filhos. Né? E assim os filhos tiveram a coloração da cor negra, né? Ou da cor parda. Né? Que nem eu sou pardo. Né? Meu avô é um negão também, né? Então, tipo assim, eu posso falar que eu sou descendente de negro, né? Eu tenho sangue de negro. Mas, assim, a verdadeira origem do povo de Israel, né, não está nos cananitas. Tá? Né? Hoje em dia está por causa da mistura? Tá sim. Né? Mas a verdadeira origem do povo de Israel está na tribo de Shem, que é o povo asiático. Tá? O povo que tem, de certa forma, os olhos puxados. Né? Eles deveriam ter herdado Canaã. E quando Abraão chegou lá, na terra de Canaã, né? Ele falou assim, eu vou te dar essa terra aqui, a ti e a teus descendentes. Ele só ia estar tomando de volta. Mas assim, por que então o Criador deu os mandamentos? Não matarás, não assassinarás, né? Não assassinarás, não roubarás. E quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, eles mataram todo mundo e roubaram tudo que estava lá. Eles não estavam roubando nem matando, pessoal. Eles estavam tomando de volta, expulsando o invasor. Né? Que tinha tomado aquelas terras há gerações atrás. Né? Por quê? Porque aquelas terras eram dos filhos de Shem e não dos filhos de Cã. Você entende? Então, de certa forma, os cananitas ou os cananeus deveriam ter voltado para a África. Mas eles não voltaram, eles ficaram morando lá. Né? Tomando posse, ainda assim, daquilo que não era deles. Vocês entendem? Então, foi muito isso que aconteceu, né? Quando o povo de Israel invadiu, né, a terra de Canaã. Então, tipo assim, você vê o problema de tomar aquilo que não é seu. Então, hoje em dia, a gente vê muito que essas invasões de terra e tudo mais, o Criador não se agrada disso. Né? Olha o que ele mandou fazer quando invadiu lá, a terra de Canaã. Ele falou assim, mata todo mundo e destrói tudo e o que for bom vocês saqueiam. Vocês podem pegar para vocês. Vocês entendem? Então, por quê? Porque aquela terra era a terra de Shem, e Abraão era descendente de Shem, né? Quer dizer, aquela terra já era de Abraão. Vocês entendem? Ele não prometeu algo que não era dele. Né?
Algum dos filhos de Shem ficou sem terra. Quem que foi o escolhido? Foi Abraão, pô. Todo mundo tinha terra na terra de Shem, né? Menos um dos filhos de Shem. Quem era? Esse cara. Era Abraão. Né? Abraão ficou sem terra por quê? Porque aquela terra que era prometida para ele, mesmo antes de ele nascer, né, foi tomada por outros povos. Você entende? Outros povos vindos da África. E, bom, no caso é isso daí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido muito isso daí, tá? O patriarcado, eu vou explicar mais pra frente eles para vocês, mas para isso vocês precisam entender, né? Tem legítima defesa nas escrituras, né? Você tem que defender aquilo que é seu, as suas posses. Você não pode deixar ninguém tomar o que é seu, né? Ou usurpar o que é seu, entende? Deixa eu ver aqui. Vou voltar. Aqui, ó, essa aqui é Israel antiga. Esse aqui é o reino dos Edomitas, né? O reino de Esav, né? E Esav é o irmão de Israel, Jacó, né? O reino dos Edomitas, né? Esav é o rei, é o pai desse povo, né? Quem é o pai desse povo dos Edomitas também? Né? Os Moabitas e os Amonitas, né? Eles se misturaram com os Edomitas, né? Então aqui nesse reino de Edom aqui que vocês estão vendo aqui, né, é uma mistura entre os filhos de Esaú e os filhos de que Ló teve com as filhas, tá? Os Amonitas, né? Amon e os Moabitas, tá? Bom, então isso daí. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Vamos baixar aqui, ó. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né? E depois ele seguiu para Harã, né? Aqui está o trajeto todo que Abraão fez, né? Quer dizer, ele morava na parte de Shem, né? Só que ele não tinha terra, então ele foi para a terra de Canaã, né? Onde já tinha cananitas morando, né? Mas eles na época logo depois que Noé saiu da arca, né? Noé teve um neto que foi lá e tomou a terra de Shem, que não podia ter tomado. Né, deveria ter ficado no lugar dele, que era ali na região da África, ali não ficou. Aí quando o povo de Israel invadiu a terra de Israel, e despojou tudo que tinha lá, né, passou-se alguns anos, ainda tinha cananita naquela região, eles começaram a ter filhos com as filhas de Canaã, né, com os filhos de Canaã. Né, por isso que hoje em dia, né, o pessoal acredita que o povo de Israel, né, originário, né, é o povo negro. Tá? Mas não é, tá? É o povo mais parecido com o povo asiático, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. 23 minutos, esse ficou longo, hein? Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Regis do canal De Volta às Origens. E até a próxima. Tchau, tchau.